E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos lá para a correção da semana 4, primeiro ano, Geografia, certinho? Vamos lá? Então vamos lá, pessoal, para a questão número 1. O processo de mecanização do campo, associado a fatores históricos conjunturais, permitiu que se expandissem as atividades produtivas do campo brasileiro para diversas áreas do interior do país. Tal fator colaborou para o avanço da fronteira agrícola e permitiu uma maior integração geoeconômica de determinadas regiões do território em relação aos principais centros comerciais. Certinho? Então vamos lá. Em termos estruturais, uma medida necessária para garantir essa expansão econômica e a integração territorial no interior do Brasil foi a redução de impostos sobre grandes produções agrícolas. Não. O motivo principal em relação a essa integração não foi esse, né? A melhoria e crescimento dos modais de transportes. Exatamente, a resposta é essa aí, letra B. Por quê? Porque a expansão da fronteira agrícola e a mecanização do campo permitiram a ocupação de áreas até então pouco integradas no território brasileiro, o que exigiu maiores desenvolvimentos nos setores de transportes. Então, toda essa integração, né, a questão do transporte foi fundamental para que ela ocorresse. Se não houvesse esse desenvolvimento, sem sombra de dúvidas, toda essa integração estaria comprometida. Certo? Então, vamos lá para a questão número 2. Então, vamos lá para a questão número 2. A partir da década de 1960, as terras do Cerrado tornaram-se fornecedoras de alimentos básicos, como arroz e feijão, tornando-se referência nacional em risicultura. No decorrer do processo de expansão capitalista no campo, pelo domínio tecnológico da agricultura, inseriu o Cerrado no cenário econômico, despertando o interesse dos agroexportadores por suas terras antes vistas como improdutivas. Já nos anos de 1980, a agricultura intensiva tomou impulso na região, com a viabilização tecnológica do cultivo de soja e da cana-de-açúcar. Ela vai definir a estrutura fundiária, que mostra um perfil ainda mais claro quanto ao predomínio das grandes propriedades. Então, com o processo de mecanização do campo, a soja ganhou cada vez mais espaço nas áreas de cultivo do cerrado. Um aspecto dessa produção é constituição plena em pequenas propriedades, em hipótese alguma, não está relacionado com o texto e não foi essa questão que gerou todo esse processo. B. Níveis produtivos em pequena escala. Também não. Se fosse pequena escala, o Centro-Oeste, principalmente o Cerrado, não teria conseguido hoje esse desenvolvimento em termos de produção, se resumisse principalmente em pequena escala. É ser modelo sustentável desse tipo de cultivo. Também não vem a ser o caso. A produção voltada para o abastecimento do mercado externo, letra D. E a letra D é a correta, porque de fato o Cerrado hoje, para vocês terem uma ideia, ele vem desenvolvendo, vem crescendo constantemente a produção deles de soja. E hoje é a segunda maior do país. E a produção mecanizada de soja no centro-oeste brasileiro é em maior parte voltada para o mercado produtor. Entende? Então, o desenvolvimento da soja, a produtividade e a melhora tecnológica foram responsáveis por esse momento positivo do centro-oeste, de grande produtividade de soja. E boa parte dessa soja é voltada para o mercado externo, tá certo? Então, como foi colocado, resposta letra D. Então, vamos lá para a próxima.
Então, agora, pessoal, a questão 4. A finalidade primordial da agricultura é a produção de alimentos. Todavia, apesar dos avanços e das conquistas tecnológicas, o número de famintos no mundo continua alto. Com relação a esse tema, é correto afirmar: a fome no mundo deve ser mais a fatores relacionados a condições naturais adversas, como secas prolongadas, excessos de chuvas, pobreza do solo, entre outras. Sim, sem dúvida nenhuma, isso é um dos problemas. Pode ser uma das questões que colabore para não haver uma produtividade maior de alimentos e, consequentemente, minimizar essa questão de fome. Mas a resposta ainda não é essa. A existência de fome no mundo é reflexo do preço elevado dos alimentos, da falta de acesso à terra, do controle das multinacionais no mercado agrícola, entre outras causas. Segundo o texto que nós estamos vendo, a resposta está justamente aí, na letra B, certo? Mas vem a letra C: a modernização da agricultura gerou oferta recorde de excedentes de alimentos para alimentar toda a humanidade, debelando assim a fome. Não tem nada a ver, né? Se houve um excesso, um excedente, então na realidade era para acontecer uma outra situação, acabar com a fome. Eu acredito aí que um dos grandes problemas relacionados à fome vai ser o seguinte: em primeiro lugar, é necessário, é claro, como a gente pode observar, existem grandes latifúndios improdutivos. Isso, sem dúvida nenhuma, corrobora com certeza para, não falo acabar com a fome no mundo, que seria o ideal, mas se minimizar essa questão de fome que ocorre, que tem, que nós sabemos. E outra questão também é investir em tecnologia. Tecnologia é fundamental, mas infelizmente toda vez que isso ocorre, toda vez que há algo nesse sentido, nessa direção, para trabalhar a produtividade, melhorar a produtividade, sempre há uma polêmica. Sempre há aquele ou esse ou aquele que vai contra isso, e em cima disso cria várias questões. Não, em primeiro lugar, é essa questão dos latifúndios improdutivos que tem que ser observado. Em segundo lugar, investimento em tecnologia. E, consequentemente, isso aí vai gerar um aumento de produção. E gerando um aumento de produção de alimentos, consequentemente, o preço também diminui. Isso possibilita, é claro, mais alimentos, de modo geral, para as pessoas e, consequentemente, a diminuição da fome. Certinho, pessoal? Então, vamos lá para a próxima questão. As imagens abaixo representam duas realidades do campo brasileiro, uma maior e a outra com menor grau de modernização. Então, como vocês podem ver, numa, numa delas aqui, tem um homem trabalhando no campo, trabalho braçal, tá certo? E aqui uma grande fazenda, onde há vários tratores trabalhando, bem mecanizada essa fazenda. Então, a questão é o seguinte: como está aqui, as imagens abaixo representam duas realidades do campo brasileiro, uma com maior e outra com menor grau de modernização. Certo? Então, como vocês já observaram, então vamos lá. Com base nas imagens, quais são as vantagens e as desvantagens da modernização da agricultura, no que diz respeito ao acesso à tecnologia e às condições de trabalho? Então, pessoal, uma das principais vantagens do processo de modernização do campo foi o aumento significativo da produtividade, incluindo a geração e distribuição de alimentos pelo mundo, o que contrariou perspectivas pessimistas que acreditavam que o crescimento populacional superaria a disponibilidade de recursos. Outro ponto positivo foi a menor necessidade de utilização de agrotóxicos nas lavouras, em razão da melhoria genética das plantas, embora eles ainda sejam utilizados em larga escala. Então, essas vantagens são fundamentais. Como vocês podem observar aqui, essa questão aqui da modernização do campo, havendo modernização, há uma melhor produtividade
havendo a melhor produtividade, isso aí o que minimiza essa situação de fome no mundo. Então tudo tem que passar pela tecnologia, outro fator positivo, como está colocado aqui, essa questão de quando melhora a genética, que houve inclusive polêmica, toda outra questão, quando há uma melhora, alguma coisa desse tipo, parece que sempre tem alguém para ir contra, mas só que ela foi fundamental. E com isso, diminui, é claro, a quantidade de veneno, de remédios que você vai jogar na sua lavoura. Então, eu acredito que estamos caminhando, sim, para cada vez, quanto maior for o avanço tecnológico, melhor vai ser a qualidade daquilo que é produzido, tá certo? Então, outra questão. Agora, por outro lado, vamos falar assim, um ponto que podemos considerar como negativo, mas é consequência de toda essa evolução, é, vê-se a questão do desemprego, entende? Porque o desemprego existe não só no campo, mas em qualquer área. Quanto maior, quanto melhor, quanto mais vai se aperfeiçoando a tecnologia, em determinados setores, sem sombra de dúvidas, não vão precisar desse ou daquela pessoa trabalhando. Num determinado lugar que trabalhava 10, passou a trabalhar 5, 4. É o caso do campo. Isso ocorre, esse problema, infelizmente. Lugares onde trabalhavam pessoas, algumas décadas atrás, foi modernizando, foram usando maquinários e acabou havendo dispensa de mão de obra. Certinho, pessoal? Então, até mais, até a próxima aula. Esquecendo.